Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não volto mais pro sertão. Estamos juntos novamente, o que quer dizer que é um bom sintoma, é muito bom sinal. Boa noite, muito boa noite a todos. Hoje convido a professora Lúcia Helena Galvão, vai se juntar a nós daqui a pouco em direto do Brasil. Vamos aqui tratar da questão da violência, das várias formas de violência, não é? De que formas de violência é que nós falamos essencialmente? Olá, professora, boa noite! Boa noite, Conceição. Satisfação em conhecê-la. Oh, igualmente, professora, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, estou muito contente, estamos todos muito contentes. Muito obrigada pelo convite. Que razões é que podem estar por detrás, na origem, daquilo que são os chamados ataques gratuitos que acontecem nas relações interpessoais? Todos nós temos um grau de força significativo que a condição humana nos reserva. Não saber lidar com ele faz com que esse transbordamento gere a violação. A violência em si, que é exatamente ferir a integridade de algo ou alguém. Nós vivemos uma época tão agressiva, tão egoísta, essa seria a palavra correta, onde o ser humano muitas vezes é tomado como um meio. E o fim é alguma vantagem, algum proveito, algum tipo de ganho pessoal. Então, qualquer ser humano que não cumpre o seu papel de meio proveitoso para os meus interesses é tomado como um inimigo que tem que ser tirado do caminho com a maior rapidez possível. É sempre violento, ainda que essa violência não se manifeste, quando dentro da sua consciência é considerado o uso do outro como uma coisa possível, passível de se lançar mão. O ser humano é sempre o fim em si, e nunca um meio. O sucesso seja associado a destaque, destacar-se. Para que o teu sucesso tenha algum valor, você tem que ter centenas, milhares de fracassados. Se você chega para alguém e diz, olha, participei de uma maratona, tirei em primeiro lugar. Esse amigo vai te perguntar, quantos concorrentes? Ah, tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos. Todos estavam no pódio no primeiro lugar. Acabou a graça da sua vitória. Então, o ser humano considera hoje que ganhar é ganhar sobre, não ganhar junto. Está também aqui a falar da questão do grau de competitividade que hoje em dia domina a sociedade, de certa forma, professora, também? Sim, o grau de competitividade significa sempre eu tenho que estar em primeiro lugar. Existem 3 autoridades em alguém que realiza alguma tarefa, algum trabalho, sobretudo em grupo. A autoridade intelectual, que é conhecer aquilo que você faz. A autoridade moral, fazer junto. E a autoridade humana é considerar que em qualquer processo, em qualquer trabalho, ele está bem feito não só quando você tem produtos e serviços bem prestados, mas quando todo o ser humano cresceu ao longo do processo. Se você parar para pensar, Conceição, a natureza não precisa de nós para fazer outra coisa que não nós mesmos. Ah, máquinas voadoras, olha a quantidade de astros e asteroides voando para todo canto. A única coisa que ela precisa de nós para obter é a construção de nós mesmos como seres humanos. E para isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que não permite que ninguém nos obrigue a tanto. É uma livre escolha, uma livre realização. Portanto, é o que mais se espera de nós, a construção de nós mesmos enquanto seres humanos. Ou seja, o livre-arbítrio é por vezes mal utilizado, no fundo é isso que eu pergunto, professora. O livre-arbítrio é uma possibilidade de escolher, dentre as inúmeras alternativas que a natureza nos dá, corresponder àquilo que ela espera de nós, que é a condição humana. Podemos viver como seres humanos, cuja função é gerar valores, virtudes e sabedoria. A maior liberdade consiste em coincidir o nosso propósito de vida com os propósitos que a vida tem para com o ser humano, aquilo que nos trouxe ao mundo. Se você observar, hoje vivemos um problema global, muito bem discutido, cada vez mais, felizmente, do acidente ecológico que provocamos e estamos provocando cada vez mais. Mas se você percebe, o ser que está em maior risco de extinção no mundo é o próprio ser humano. O ser humano, na plenitude da condição humana, com valores, virtudes e sabedoria, é mais raro do que qualquer outra espécie em extinção na Terra. E se você o preserva, tudo mais é preservado por acréscimo, percebe? É um acidente ecológico a ausência de seres humanos verdadeiros no esquema da natureza. Há uma dificuldade em encontrar esse diálogo, ou esse equilíbrio, não é? Cada vez mais. Sente isso? Sim, com certeza. Há uma dificuldade cada vez maior de que o homem localize aquilo que ele é dentre as inúmeras possibilidades. Você sabe que a palavra inteligência vem de interelegere, escolher dentre.
Escolher dentre as opções que o mundo te dá, qual é a mais adequada segundo o seu propósito. A máxima inteligência é a identidade, sempre. O homem hoje está muito formatado segundo enquadramentos da moda. Se nós fecharmos os nossos olhos e pararmos para procurar no nosso mundo mental quais ideias estão aí que são realmente nossas, vamos nos surpreender de ver quão poucas são. É óbvio que hoje fala-se muito do disruptivo, daquele homem que quebra todas as regras equivocadas do mundo e renova. Para isso ele tem que ter uma identidade própria. Tem que ter um grau de livre-arbítrio que lhe compete como ser humano, para realizar-se como tal. Senão, não. Ele só reverberará aquilo que está na moda. A palavra de ordem da moda será aquilo que ele vai executar. O que é que pode explicar isto? Tem a ver com a própria conjuntura em si também, de alguma maneira? Existem os extremos. E os extremos geram fanatismos de diferentes cores. Nós tivemos um fanatismo medieval de fundo místico, digamos assim, onde abusamos desse nível de fanatismo. O pêndulo volta com toda a força, ele não se detém no meio. E vai para um tipo de fanatismo de tipo físico. Ainda achamos que tudo que houve para trás, que colocava o homem como centro das preocupações, é ultrapassado. Agora, o que está na ordem do dia são as criações humanas, cada vez mais rápidas, cada vez mais empoderadas. Então, nós vamos ficando prisioneiros de um materialismo onde desconsidera o ser humano como a finalidade principal de tudo aquilo que fazemos. Então, você imagina, Conceição, um homem romano que anda numa biga e um homem do século XXI que comanda um avião a jato. Progrediu o homem ou progrediu só a máquina? Você me garante que esse do avião a jato é mais fraterno, é mais empático, tem mais capacidade de se comprometer com a dor do outro do que aquele da biga? Você percebe que quando evolui só a máquina, evoluíram só os meios e os princípios e os fins ficaram congelados? Claro. Olha, se eu estou indo para um abismo, é melhor eu não ir com um Porsche, é melhor ir com uma bicicleta velha, que eu tenho mais chance de repensar no meio do caminho. Acredita na inversão daquilo que está a acontecer, desta descrição que faz? Olha, eu acredito que a natureza não dá saltos. Não chegamos aqui da noite para o dia. Tampouco sairemos do dia para a noite. Mas sim, temos que começar a construir agora o que será uma geração futura um pouco mais equilibrada. Nós somos hoje resultado dos sonhos de pessoas que viveram por aqui. Platão falava sobre a teoria das ideias, mas as coisas nascem no plano das ideias. Depois, através da imaginação e da vontade, o homem traz isso ao mundo. É o momento para começar a imaginar e trabalhar por uma transformação. Quem não está grávido de transformações, nenhuma pressão externa vai dar à luz a um ser que não está grávido. Tá? Então, exige um estado de consciência, uma necessidade de renovação, todo um conjunto de motivações internas, intrínsecas à consciência humana. É uma espécie de predisposição, é isso, professora? É uma predisposição e uma sede, uma necessidade. Diz que havia um mestre que todos queriam ser seus discípulos porque ele era muito sábio. Aí um jovem chega para ele e diz: mestre, eu gostaria de ser seu discípulo. Ele pergunta: por que, meu jovem? Ah, mestre, porque eu tenho uma necessidade desesperadora de Deus. Aí o mestre se levanta, começa a caminhar, chama o jovem para caminhar junto com ele, vão até as margens de um rio, ajoelham os dois na margem desse rio, e sem maiores avisos o mestre mergulha a cabeça desse jovem dentro das águas do rio e segura. E o jovem se debate, ele segura, até que o jovem não aguenta mais e ele o solta. Que isso, mestre? O que você está fazendo comigo? Quer me matar? O que é isso? Calma. Quando você estava lá embaixo, você sentia necessidade desesperadora de quê? De respirar, é claro. Pois é, quando você sentir necessidade desesperadora de Deus, como sentia de respirar lá embaixo, você me procura que eu aceito. Eu não falo Deus. Nossa! Mas é aquele abrir os olhos na cama pela manhã e ter que ter uma razão para levantar e continuar vivendo. Isso é fundamental. Esse homem que tem uma projeção de um propósito de vida verdadeiramente humanista, sempre tem boas razões para levantar da cama pela manhã. E isso sim é transformador. Mais do que transformador, é transmutador, muda além da forma. Olha, as redes sociais, elas dão voz à violência. E uma voz, às vezes, elevada e ruidosa. Um homem que não tem controle sobre o seu próprio eu animal
Se você dá as redes sociais, ele faz uma vazão maior a essa violência. Se não tem, vai fazer talvez menor. A solução não é aumentar ou diminuir a vazão, mas dar a ele um controle, onde ele possa fechar esse registro. Tem um razoável domínio de si próprio. Um dia desses, eu dirigia a Conceição e eu passei por um local onde eu parei num sinaleiro. E nesse sinaleiro eu ouvia duas pessoas conversando e dizendo o seguinte: olha, não mexe comigo porque eu viro bicho. Eu fico furioso. Não sei se existe essa expressão em Portugal. Existe no português o virar brasileiro. bicho, usamos, não tanto, mas sim, mas percebemos exatamente o que quer dizer. Sim, se eu viro bicho, eu transformo-me. Sim. Nesse sentido, eu né? fiquei muito curioso, porque essa pessoa me parecia muito orgulhosa em dizer isso. Eu tive vontade de botar a cabeça para fora do carro e gritar: meu amigo, virar bicho é fácil, vira ser humano, que eu quero ver. Isso é produto de fortes, percebe? Fortes fazem isso. O outro é debilidade, o outro qualquer um faz. Uma boa formação de caráter, que se você não recebeu, pode criar para si próprio. É a ausência desses valores humanos que leva a este tipo também de ação, reação, comportamento? Isso é ausência de propósito. Imagine que eu chegue para você e te pergunte: eu estou caminhando aqui no meu estúdio, eu estou indo na direção certa ou errada? Imediatamente você vai me perguntar: onde você quer chegar, Lúcia? Não é isso? Então, se eu quero chegar na porta que está ali e eu estou andando nessa direção, certo. Nessa direção, errado, não é assim? Certo, errado, verdadeiro, falso, honesto, desonesto, íntegro ou corrupto, só existem a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar. Eu não quero chegar em lugar nenhum. O que é o certo? O que é o honesto? O que é o íntegro? É o que todo mundo faz. Você lembra daquela famosa passagem da Alice no País das Maravilhas, não é? Qual a estrada certa? E o gato: onde você quer chegar, menina? Chegar? Lugar nenhum. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, qualquer estrada é a correta. O que são valores para quem não quer chegar em lugar nenhum? Os valores existem a partir do momento que eu quero chegar. Eu elegi para mim um propósito de vida humanista. E a partir do momento que eu tenho isso fixo, eu sei que valor é tudo que me leva para lá. E vícios e defeitos são tudo que me leva na direção contrária. Quem não quer construir nada, como pode escolher alguma coisa? E por último, mas não menos importante, eu tenho identidade, Conceição. Sim. Meu nome interno está no horizonte. Quem é a Lúcia? A Lúcia é uma pessoa cujo propósito é, ao terminar tudo isso, ser mais fraterna e mais justa do que eu sou hoje. Esse é o meu propósito. Portanto, se alguém disser para você: a Lúcia está praticando uma violência ali na esquina, você vai dizer: olha, ou não é a Lúcia, ou ela está fora de si. Porque o propósito dela é ser justa e fraterna. Portanto, não é pertinente, não está alinhado com o propósito dela. Que outra coisa seria a sua identidade? O quê? O seu endereço? A sua profissão? Você pode mudar de profissão muitas vezes numa vida? É o quê? São esses números que nos identificam no nosso passaporte? Nada disso é a nossa identidade. Nossa identidade está no horizonte. Né? São os nossos propósitos. Você pergunta para as pessoas qual é o seu propósito, elas vão te falar de projetos. Ano que vem, quero ir a tal país, quero comprar tal coisa, quero construir tal coisa. O que eu vou fazer e não o que eu vou ser. Essa confusão de conceitos, né? Ainda vê-se muito. Esta tendência que existe em violentar o outro pode também significar uma necessidade de afirmação. Isto é uma curiosidade minha. Pode significar também uma necessidade de afirmação de poder? Sim, nós podemos observar, inclusive, na experiência animal. Se você tem mais de um cãozinho, enquanto eles não estabelecem, quem é o alfa da matilha, a briga é terrível. Né? Você pensa que vão se matar. Nós temos um pouco isso dessa imposição de poder em nós. Temos que ter muito cuidado, porque o poder humano não é dessa natureza. Porque não conhecemos a forma humana de exercer poder. Poder é poder ser, é poder fazer, é poder servir, é poder agregar valor ao mundo. Machado de Assis, ele dizia o seguinte: está errada a frase que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Ou seja, o poder potencializa aquilo que você traz. O poder humano não é para se impor sobre o outro como um macho alfa. Isso é natureza animal que você não controlou direito. Isso é debilidade, não é problema de poder. Quanto mais débeis as pessoas são, mais fácil é a vida em sociedade. Não é verdade. Nós precisamos de homens poderosos, que sejam capazes de dizer basta de violentarmos
o nosso próprio planeta, o nosso próximo e a nós mesmos, porque todo violento, a primeira pessoa que ele violentou foi a ele mesmo. Basta de atravessarmos uma fronteira que já não nos define mais como seres humanos. Ou há espaços mais propícios onde isto pode acontecer, professora? Eu acredito bastante, embora eu não seja uma religiosa, não sigo nenhuma religião, mas eu acredito bastante em máximas religiosas como aquela da Bíblia, que diz: não servirás a dois senhores ao mesmo tempo. Um cidadão que não sabe impor uma relação de respeito, de convivência, de colaboração, num ambiente, digamos, familiar, não saberá em lugar nenhum. Porque existe uma disciplina chamada biomimética, Conceição, que observa, por exemplo, o que acontece dentro do nosso corpo. Uma célula que só pensa nela mesma, ela se multiplica, gera um tumor, e esse tumor mata o corpo inteiro. Quando nós observamos uma atitude egoísta feroz dentro de um corpo, ela é suicida. E nós somos uma dessas células, dentro do corpo da organização a que pertencemos, dentro do corpo da família a que pertencemos, dentro do corpo da comunidade a que pertencemos. Todo egoísmo exacerbado é, em última instância, suicida. Houve uma situação social onde se produziu um blackout no centro de Londres. Sim. E pessoas de classe média tiravam os seus longos saltos finos e arrebentavam vitrines e roubavam coisas. Ou seja, é uma ética de coerção ou de convicção. Você coloca a tua consciência vigiando a si próprio. Eu desafio você, Conceição, a procurar um problema, quer de âmbito pessoal ou coletivo, que por trás de todas as suas máscaras não haja o rosto do egoísmo escondido. O egoísmo, ele preconiza o uso do outro, ele preconiza que a dor do outro pode me beneficiar, ele preconiza que a perda do outro pode gerar ganho para mim, como se você considerasse que entre mim e você existe um vazio, um não eu. E como existe um não eu, um vazio, o teu prejuízo pode me beneficiar, a tua dor não me toca. O fato de nos sentirmos separados uns dos outros dá margem a muitos elementos complexos. Violências de todos os tipos, uso do outro das maneiras mais absurdas. Uma relação afetiva pode ser altamente abusiva, onde você violenta o outro na sua realização para que ele seja uma testemunha passiva da tua trajetória pessoal, para atender a tua carência, para atender a tua solidão. É possível, de alguma maneira, traçar aqui uma espécie de perfil do típico agressor, ou eles são de tal forma dissimulados que dificultam esse processo? Okay. Onde está a fronteira em que eu me garanto que não deixarei que o meu eu animal tome decisões na minha vida? Onde está o limite do meu autocontrole? Ou seja, se me tiram uma casa, se me tiram um carro, se me tiram isso, se me tiram aquilo, chega um determinado momento que eu digo, isso não, esse é o meu limite. Aquilo que a gente aceita perder, mas não aceita perder a nossa condição humana. Porque a vida é exatamente para mostrar os seus limites, para que você os trabalhe. Mestre, hoje eu ouvi falar sobre o egoísmo, mas eu não entendi. Você pode me dizer o que é o egoísmo? E o mestre resolveu dar a ele uma lição. Faz de conta que estava furioso. E diz, que pergunta estúpida! Como você pode ser tão limitado, tão sem inteligência, a ponto de me fazer uma pergunta desse tipo? Você é um estúpido. E o príncipe fica nervoso, né? Dá um pulo do seu lugar e diz, como assim? Como o senhor me trata dessa forma? Me respeite, eu sou um príncipe. E o mestre diz, tá vendo? Isso é o egoísmo. Sabe o que significa isso? Era um príncipe generoso, estava disposto a dar das coisas que ele tinha. Sim. Mas dos títulos que ele acreditava merecedor, ele não era capaz de entregar nada. Então a vida vai sempre pedindo de você o quanto você é capaz de entregar. Na hora em que você diz, isso não, a partir dali começa a violência. Há sinais em relação aos quais podemos estar particularmente atentos? A indiferença ou o prazer na dor do outro, eu considero um limítrofe perigoso para uma psicopatologia, por exemplo. Sim. É que estar atento a isso. Existe um esquema muito interessante, né, na psicologia humana, que é o fato de que quanto mais você se compromete com a dor do todo, menos a tua própria dor é sentida. Isso está provado, não é? Isso, quanto mais me responsabilizo com a dor do todo, a minha dor fica em perspectiva. Como é que nós percebemos qual é que é o nosso propósito? Eu tenho uma boa notícia para te dar. A gente não precisa percebê-lo nem escolhê-lo, ele é delimitado pela natureza.
Uau! Lembra da frase, pelas vossas obras vos conhecerei? Não basta sermos fiéis àquilo que somos, coincidir conosco mesmo. E daí vem também a felicidade. Cada ser se realiza sendo aquilo que é, porque a mudança é sempre para cima e para dentro, não em nenhuma outra direção. Aqueles que subirem o degrau e adquirirem um grau de consciência que o momento demanda, vão ser referenciais de mudança. Eu desejo a todos prosperidade no verdadeiro sentido da palavra, pró mais espécie, ou seja, estar a favor das suas esperanças. É colocar-se fortemente a favor das suas esperanças, diante delas, empenhado nelas, das nossas experiências e esperanças de realização humana. E também convidá-los a conhecer o trabalho, que sou componente de uma instituição internacional que está fortemente instalada em Lisboa também. Né? Eu sei, exatamente. Que conheçam o acropolis.org e vejam o nosso trabalho pelo mundo. E agradecer muito a todos que estiveram presentes, a todos esses coraçõezinhos que se elevam aí. A você, que maravilha! Que alegria! A você e a todos que permitiram esse encontro. Muito obrigada. Obrigada a nós, professora, muito obrigada pela sua atenção, parabéns pelo seu trabalho, a filósofa Lúcia Helena Galvão aqui connosco, que tem como propósito de vida, não é, ser mais fraterna, ser mais justa. Busquemos então valores, virtudes e sabedoria, está correto? Sim, isso mesmo. Um grande beijinho, professora, forte abraço, obrigada, até uma próxima oportunidade. Espero recebê-la aqui num segundo encontro, porque fica sempre tanta coisa por dizer, não é? Deixou aqui várias pontas que vale a pena nós encontrarmos novamente e darmos continuidade a esta conversa. A professora Lúcia Helena Galvão, não deixem de seguir, acompanhem o seu trabalho que é fantástico, ajuda tanta gente todos os dias que eu estou atenta. Boa noite a todos. Eu vou ficar nessa cidade, não volto mais pro sertão.